deixar o pessoal chegar. Boa noite, pessoal. Vamos dar um tempinho aqui pro Pancera poder chegar. Fala, Matheus. Fala, Pança, tudo bom? Tudo bem, e você? Tranquilo. Como é que tá a Elenga? Tá tudo bem, graças a Deus. Tava colocando minha filha pra dormir agora ali. Ela tá um Ah, que pouco ótimo. quietinha pra dormir hoje. Tá, tá E pronto aí, para ser tudo explorado? bem? Vamos nessa, né? Vamos que vamos. Ainda mais um assunto que eu gosto muito, né? Então, Eu escolhi pensando em você. e com Então, você, tá tudo bem por aí? oi? Tá tudo bem por aí? Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá. Pera, eu não vou fazer uma live com o Pança sem fumar, por favor. Tá bom, eu vou no uísque, né, cara? Então, Então, Pança, do pessoal que tá acompanhando aqui, eu imagino que tenha muitos que a gente já vai estar falando sobre o tomismo, mas deve ter muitos que não imaginam direito nem o que foi exatamente a escolástica. Então, sim. tu podia começar falando um pouquinho pra gente qual foi a importância da escolástica e como é que ela colaborou para a evolução cultural e intelectual do Ocidente? Houve algo semelhante à Com escolástica certeza. em outra civilização? Com certeza. Vamos lá, então. Vamos. Tudo começa, né? Com o velho, com a velha filosofia grega, né? Especialmente Platão e Aristóteles. Né? Uhum. Platão, ele pega dos pitagóricos muita coisa, né? Desenvolve toda a sua filosofia. Eu estou fazendo essa introdução aqui, mas vai chegar na escolástica, tá bom? Porque aqui tá tudo começa nesses dois caras, né? Mas o Você é o Platão, Sheldon católico. como? Não entendi. Você é o Sheldon católico. Você é o Sheldon católico. Ah, o Sheldon Catar. É, então, é, o Platão, ele pega, então, um pouco. Porque nesse momento na Grécia Antiga, Sim. existia uma confusão disciplinar e confusão de metodologias, né? Sim. Ou seja, o que cabia a cada disciplina estudar, o que eram as ciências, etc. e tudo mais. E aí você tem os pitagóricos surgindo e os pitagóricos estudando o que hoje a gente chama de matemática, né? Na altura, estava muito interconectada com a filosofia, com a própria filosofia, por fato de filosofar. Né? Na verdade, o Pitágoras é um dos pré-socráticos, né? E ele também estava interessado em, como os pré-socráticos, em descobrir qual era o fundamento da realidade. Né? Cada um lá estava colocando alguma coisa, a Peiron, ou, sei lá, eu, fogo, ar e por aí vai. Né? E o Pitágoras coloca um número. Só que pela primeira vez você tem um salto abstrativo aqui, né? Ou seja, a partir do estudo do número, né? Porque nas civilizações egípcias e babilônicas, né? Por aí, e outras mais por aí, o uso da matemática foi sempre prático. Nunca ele teve nem perto de chegar no pensamento abstrativo e conseguir deduzir coisas a partir de uma essência, né? Aqui a gente começa já a permear o primeiro conceito, né, que vai desaguar no Aristóteles depois em toda a escolástica, né, que é esse conceito de essência ou de forma, que o Platão também está buscando. Mas enfim, daí depois o Platão chega, no primeiro momento, ele quer, né, o Platão, ir para a vida pública e etc. Acho que as primeiras aspirações dele é na vida pública, na polis grega. E só que daí ele acaba decidindo estudar filosofia depois, e no meio da trajetória encontra ninguém menos que Sócrates. Né? E aí Sócrates mostra a ele o que ele devia buscar, aquilo que é perene, né, nesse pensamento filosófico. E depois o Platão viaja para a Itália, para o sul da Itália, e encontra lá alguns pitagóricos. E ele fica fascinado com aquilo. Fascinado. Porque assim,
Os pitagóricos, eles partiam de alguns pressupostos iniciais, ou seja, de uns princípios primeiros, que eram matemáticos, da matemática, obviamente, mas deduziam teoremas, deduziam verdades, coisas que eram necessárias a partir desses princípios primeiros. E tudo isso com a razão. Né? Sim. Tudo isso com o pensamento, com a razão. E o Platão vê isso e acha fascinante. E ele puxa para dentro da filosofia dele tudo isso e tenta querer imitar esse modo de pensar, imitar, entre aspas, uma mimesis, né? De você chegar na necessidade a partir de princípios primeiros. Tanto que na academia platônica, né, se conta uma anedota aí que ele estava escrito na academia de Platão lá que não podiam entrar pessoas que não soubessem geometria, né? Ou seja, não podiam entrar geômetras lá. Ele era uma exigência para Platão saber matemática. Por causa disso, né? De você partir dos princípios primeiros e você chega em verdades necessárias. E o que o Platão busca com toda essa teoria das formas é justamente verdades necessárias. É justamente isso. E aí o Aristóteles pega isso, né? Foi aluno do Platão, estudou na academia por 20 anos, né? Fundou o liceu depois, etc. Mas ficou na academia platônica por 20 anos. E o Aristóteles aí começa a fazer, pela primeira vez ele começa a fazer divisões de ciências. Né? O que propriamente cada ciência vai estudar. E organiza no órgão, né? No famoso órgão aí, que o pessoal do curso de filosofia foge, né? Mas é necessário. Ele organiza no órgão como que funciona a estrutura do pensar para você adquirir um conhecimento. Né? Nos primeiros analíticos ele fala do conhecimento pré-científico, nos segundos analíticos ele fala do conhecimento científico, né? Como que você chega nele. A escolástica, né, que é um movimento que dá para dizer que tem início mais ou menos em Santo Anselmo, né? Ela vai pegar toda essa tradição platônica aristotélica, né? Incorporar isso numa maneira de pensar e de se chegar em verdades necessárias. A escolástica, então, começa a montar uma estrutura de pensamento, de pensar e de fazer filosofia. Né? Você tem, e uma das suas principais características é a disputácio. Né? Ou seja, se vocês pegarem a Suma Teológica de São Tomás, ali está expresso o método próprio da escolástica de você chegar no conhecimento. Que é, você tem uma tese inicial, para essa tese você levanta todas as objeções conhecidas, né? Se você pegar a Suma, cada questão é isso. Né? Você tem as objeções conhecidas e as respostas a cada objeção. Né? Ou seja, você começa a organizar o pensamento, influenciado por toda essa tradição platônica aristotélica. E a escolástica se estende essa metodologia de pensar com o auge em São Tomás. Né? São Tomás é o auge da escolástica, de fato. São Tomás, a gente pode até usar a expressão do Panofsky, né? Lá, ele é a catedral gótica da escolástica, né? de fato. Assim. E aí depois, pensadores um pouco menores que São Tomás, mas não menos importantes, são realmente importantes na história da filosofia. E tem a escolástica tardia, né, que lança alguns princípios basilares para a economia e por aí vai, sei lá. Tem uma escolástica portuguesa, eu vou falar um pouco depois sobre um cara específico da escolástica portuguesa, né, e por aí vai. Mas enfim, acho que essa característica da disputácio e de organização do pensamento para você chegar no conhecimento, né, defender as suas teses, é uma das principais características da escolástica. Bem, mas nem tudo são flores. Mesmo dentro da escolástica, com pensadores escolásticos, você começa a ter decadência, e aqui isso é chamada decadência escolástica. Né? Por exemplo, o nominalismo moderno, quer dizer, não moderno, o nominalismo, né? Ele começa na escolástica e um principal expoente, um escolástico, que é Guilherme de Ockham. Né? Sim. Tu já comentou um pouco sobre o tomismo. Bom, a gente olhou um pouco da escolástica, desde o Platão, então a gente conseguiu acompanhar um pouco do como é que o raciocínio ocidental foi crescendo. Isso. E aí chegou o tomismo. O que é que o tomismo, porque o tomismo se destaca dentro da escolástica e o que é que ele acrescenta a essa filosofia que estava se desenvolvendo? Tá, com certeza, ótimo. Bom, primeiro eu quero desfazer um mito de que existe acerca de
ambos, Santo Agostinho e São Tomás. Santo Agostinho é conhecido nos cursos de filosofia como o filósofo que junta o cristianismo com o platonismo. Sim. São Tomás é conhecido como o filósofo que junta cristianismo com aristotelismo. Desde a escola eu aprendi assim. Não, todo mundo fala Ou isso, melhor, né? eu desaprendi assim. Tá. Todo mundo fala isso, né? Mas assim, não é exatamente isso. Tem elementos disso, obviamente, mas não é exatamente isso, né? Santo Agostinho vai ter é um neoplatônico, de fato ele é um neoplatônico, tem influência de platonismo ali nele, mas tem muito mais coisa. Ele tem todo e não somente uma mistura de platonismo com cristianismo, né? Você tem coisas muito originais em Santo Agostinho. Por exemplo, pela primeira vez você tem uma filosofia do tempo ali colocada de maneira primordial que os cosmólogos da modernidade citam ainda. Se você pegar um trabalho de cosmologia da modernidade, de hoje mesmo, você vai ver citações a Confissões de Santo Agostinho lá sobre a filosofia do tempo, né? Você basta ler questões. Deixa eu ver como foi a vida de Santo Agostinho aqui. Você já tá É, vendo a filosofia do tempo profundíssima. Tipo, olha, foi aula bônus. exatamente. Basta você ler Confissões ali. Né? E aí depois em São Tomás, né? E São Tomás, ele junta de fato o aristotelismo, tanto que se você não souber metafísica aristotélica, especialmente metafísica aristotélica, você não vai entender São Tomás. Isso é fato, tá certo? Isso é importante, porque quando a gente se torna católico, a primeira coisa que a gente quer é ir É pegando ler São logo Tomás. a filosofia já toda pronta. Ler São Tomás é que vou ler a Suma Teológica, né? Você acha que você vai saber tudo, né? Ele vai estar falando cada termo ali na Suma, ou em qualquer lugar da obra de São Tomás, é colocado e muito bem colocado, né? Ou ele vai usar um termo de maneira, como ele fazia uma distinção, né? Unívoca, ou analógica, etc. E você tem que saber o que está acontecendo. E esses termos carregam todo um peso de uma tradição filosófica, que inclui o platonismo, tá certo? Sim. Inclui principalmente agostianismo, né? Santo Agostinho. São Tomás ele bebe muito Santo Agostinho. Ele tem uma doutrina de participação no ser, é, pegando de Santo Agostinho, né? Mas o que ele faz de diferente, digamos assim? Eu destacaria assim, não dá para a gente resumir numa live tudo que o São Tomás fez de diferente para se tornar ele o auge do pensamento escolástico e Sim. tudo mais, né? Mas alguns pontos, sim, né? Primeiro, é a primeira vez que você tem uma filosofia própria do ser, né? Ele coloca, ele tem um peso muito forte ontológico. E ele faz isso fazendo uma distinção entre existência e essência, né? Ele começa isso, é uma das primeiras distinções que existem ali. Veja, a essência de algo, você pode conhecer a essência de algo sem necessariamente saber se ela existe. Por exemplo, se você pode conhecer a essência de um unicórnio, né? Sim. E beleza, conheço a essência do unicórnio, ótimo. Mas eu não sei se ele existe e até não existe. Você pode conceber ele como um ente da razão, conhecer a sua essência, mas não conhecer, não, ele não tem existência. Então existe uma distinção entre esses dois termos. E aí ele identifica, né? É... Falar né, cruz, Pokémon evoluído. Legal. Ele identifica no ser necessário, que é Deus, a essência sendo exatamente igual à existência, né? E pronto, essa é uma das primeiras distinções. Depois, filosofia da natureza, que ele pega a teoria das quatro causas de Aristóteles sobre a natureza, ou seja, todo ente, todo ente ele pode ser explicado, né, a partir de quatro causas, que são a causa formal, a causa material. A causa formal é o que responde a pergunta o que é, né? A causa material responde a pergunta do que é feito, entre aspas. A causa eficiente, que é como veio a ser, né? Como que ele está ali, o que aconteceu para ele estar ali. E a causa final é para que ele está indo, né? Então, ele pega tudo isso, monta toda uma filosofia da natureza. Com isso, e também comentários ao De Anima do Aristóteles, ele tem uma antropologia própria, né? Ele leva
a ética aristotélica das virtudes, que Aristóteles fala na Ética Nicômaco, colocando as virtudes teologais no meio do emaranhado de virtudes, né? E mais ainda, né? Ele tipo, eleva as virtudes para um patamar, com a graça, as virtudes são elevadas para um patamar sobre-humano, né? E ele, inclusive, fala que é com as virtudes que você vai dominar suas paixões, as paixões do concupiscíveis do irascível, né? E depois, o que eu destacaria também, né, são as maneiras, as tais 5 vias de você chegar a Deus, né? Ou seja, a partir da razão, você chegar na existência de Deus. Então, Uma enfim, máquina de conversão. como? As 5 vias são uma máquina de conversão. Uma máquina de conversão, exatamente, né? É, e são poderosíssimas, né? Ainda hoje elas têm poder, assim, né? Porque você tem que, como eu falei, você tem que entender tudo isso sobre a metafísica aristotélica tomista, né? Se você for ler as 5 vias do ponto de vista de causas eficientes, que é as causas que a física moderna estuda, você vai cair do cavalo, não é por aí, né? E uma pergunta interessante que o Yuri colocou aqui é: Santo Tomás foi a absorção da cosmovisão pagã no cristianismo? Sim e não, né? Sim, porque ele tinha um pensar, isso é uma dos pressupostos dele, de que a verdade ela deveria ser buscada não importa onde. Então foi por isso que ele foi estudar os seus filósofos pagãos, né? E na verdade ele começa a estudar Aristóteles e buscar Aristóteles por causa dos árabes, né? Os árabes, especialmente Averroes e Avicena, começam a ter umas interpretações meio malucas acerca de Aristóteles, e o São Tomás vai responder, né? Quer responder a isso. Então, sim, ele puxa, digamos, ele cristianiza os pagãos, né? Sob certos aspectos. Sim, mas não No totalmente. aspecto assim de você reconhecer o que havia de logos corretamente compreendido, né? Que Sim, os pagãos exatamente. também devem ser Exa- capazes. exatamente. É mais ou menos, ele estava pondo em prática, né, a famosa frase de São Paulo apóstolo: examinar tudo, retém o que é bom. É Uhum. exatamente isso, né? E ele fez isso. Muito Isso, bem. isso me leva a um outro questionamento que é citado como outra contribuição grande do Santo Tomás. A forma como ele resolveu a relação entre fé e razão. Sim, sim. Tem como você comentar um pouco sobre tanto essa relação trabalhada com São Tomás, ou até um pouco mais aprofundado sobre a relação entre filosofia e teologia, que é um dos grandes problemas ali na escolástica, já que, por exemplo, a, se, como nós temos uma razão deficiente, o que se tornava um problema naquela época, e que Sim, provocava muitas vezes até hereges. A pessoa sim, tentava desenvolver argumentos lógicos por algum defeito de percepção, ele acabava falando algo contrário à revelação. Então, isso criava um ambiente, mesmo entre as boas pessoas, né? Entre os bem intencionados, isso criava um ambiente em que parecia que havia tipo, duas verdades. Uma que você pode provar, uma que você pode, que aceita racionalmente, mas e tem outra que você tem que crer. sim, Tem como tu sim. explicar isso um pouquinho? Claro, com certeza. De fato, há uma conciliação muito forte ali, né? Na verdade não é que há uma conciliação nesse ponto. Hoje, nós, olhando para trás, enxergamos a conciliação ali, porque nunca houve uma dissociação de fato entre fé e razão, né? Isso é um mito moderno, né? Quer dizer, a gente tem que falar sobre esses assuntos na modernidade porque nos acusam de serem, sabe, irracionais, sei lá, ou qualquer outra coisa. Mas assim, enfim, o que acontece, né? A chave está no que você falou aí de revelação, né? Ou seja, e também numa das frases que eu uso como mote da vida para a vida, que São Tomás escreveu lá na Suma contra os Gentios. Ele disse lá que ultima omnias felicitas est in contemplatione veritatem, né? Ou seja, a suma felicidade do homem está
na contemplação da verdade. Certo? E quando ele está falando de contemplação aqui, não é de contemplação no sentido místico. Não é somente, talvez, no sentido místico. Ele está falando de contemplação a partir da razão também. Ou seja, nesse momento, São Tomás coloca aqui, utilizando as teorias das quatro causas, a finalidade do homem. A causa final do homem. Qual é a causa final do homem? Contemplar a Deus. Né? Nós estamos aqui para isso. Nosso fim é contemplar a Deus. Né? E isso vai se dar, né, através da razão também, não somente. Então, a razão, ela claro que, se você pega toda a antropologia dele, tem um emaranhado de coisas, não é a razão não é uma entidade abstrata, uma substância abstrata, não é uma coisa cartesiana, tá entendendo? Você tem um emaranhado de coisas. O ser humano é um composto de percepção, de vontade, de razão, de paixões, etc. Tem várias coisas no meio atuando. Mas a razão, ela tem esse caráter de... Ela pode me levar até Deus. Tanto que as 5 vias são argumentos racionais e que partem da realidade, aliás, esse é um dos pressupostos também básicos, né, do São Tomás, ou seja, que existe a realidade, uma das coisas mais infantis, que o Chesterton fala assim, São Tomás teve a ousadia de uma criança de dizer que, que existe algo. Né? E se eu salvo engano, essa é a primeira assertiva do Mário Ferreira, não é? Sim, exatamente. Algo há. Algo há, exatamente. Então, por esse algo há, e por, obviamente, ser inteligível, ser uma criação, né, você consegue, com a razão, decifrar esse algo, chegar ao logos, inteligir sobre ele. Certo? E com a razão, através das 5 vias, você pode chegar na existência de Deus. Entretanto, existem algumas coisas que somente a revelação vai te dar. Você não chega, você não consegue, usando aquilo ali que eu falei no começo, a partir de uma essência você deduzir acidentes dela, atributos, etc. Você não consegue, por exemplo, deduzir a doutrina da Santíssima Trindade. Né? A razão ela é incapaz de chegar, porque a razão é incapaz de inteligir num ato só a essência de Deus. Né? A gente consegue saber coisas sobre a essência de Deus, a gente não consegue conhecer a essência de Deus num ato cognoscível. Tá entendendo? E o São Tomás é o responsável por conciliar isso. Dizer assim, olha, algumas coisas a gente aceita por revelação. Ele, por exemplo, acreditava que a eternidade do mundo, por exemplo, era uma coisa que era possível. Né? Ou seja, a gente sabia que o mundo tinha um começo porque foi revelado. Né? Era um dado da revelação, não um dado da razão. E até hoje, se você pega algumas teorias da física moderna, né, que apontam para o começo do mundo, né, por exemplo, a teoria do Big Bang, já existe outras teorias físicas que se colocam sobre o Big Bang, e você tem, por exemplo, uma teoria de multiversos, em que o Big Bang seria uma das explosões dentro de vários universos, e sei lá, trocentas outras. Ou seja, eu não vejo isso como um grande empecilho, não é um empecilho para nada. Assim, né? Quando começou, é uma revelação e tudo mais, mas eu vejo como uma coisa favorável ao pensamento de São Tomás. Então, Certo. existe essa conciliação. A revelação é um dado importante. Né? A revelação traz conhecimento. Isso me lembra um caso de um amigo meu, ele é protestante, e ele fala algumas coisas que eu acho que esse problema, se aprofundasse um pouco mais, poderia ajudá-lo muito. Qual é a tese dele? Ele quer dizer que o mundo, ele quer meio que negar o dado de revelação que o próprio mundo, do próprio mundo. Já que para o protestante, as escrituras é a única base de conhecimento, por assim dizer, fiel, né? É a única base de conhecimento. Ponto. E daí ele nega a importância da revelação que o próprio mundo nos indica. Sim.
E é uma visão, inclusive, contrária ao dos padres da igreja, que viam o mundo como uma espécie de primeira revelação ao homem. sim, O primeiro livro sagrado é o próprio mundo. sim. E até um paradoxo, uma, não é paradoxo, não é ser um paradoxo exatamente, algo contraditório. Porque as escrituras revelam algo que aconteceu no mundo, que é a encarnação, Sim, a né? encarnação do Verbo. E a gente vai celebrar daqui a pouco. Bom, tem você já foi Mas só, tocando só, nisso um pouco. só um comentário acerca disso aí que você falou, né? Do protestantismo. Realmente, no protestantismo, o que é chave é só a escritura, né? O que, quer dizer, não que é chave, o que para eles é chave, mas o que é insustentável. Né? A sola escritura uma doutrina que, se você é, avaliar com rigor, estudar muito bem, você vai perceber que ela é insustentável. Né? Isso que levou vários protestantes à conversão. Mas o fato é, como você disse, né? Por exemplo, esse seu amigo, ele está no solo escritura e ele enxerga a escritura como o único meio de conhecimento. Há uma epistemologia pressuposta aqui. Né? Ou seja, a escritura é o único meio de conhecimento, e a partir dela você vai lá. Só que para você chegar nessa epistemologia, você precisa de uma coisa. Primeiro, que existe algo fora de você. A escritura é algo fora de ti. Já, imediatamente. Né? Exatamente. Você não recebeu ela internamente, ela não está dentro dos seus sentidos. Você precisa usar dos seus sentidos exteriores para poder chegar a ela, receber aquela informação que está ali dentro, processar internamente, etc. e tudo mais. Então, você tem que confiar nos seus sentidos. Se os seus sentidos eles são válidos para conhecer as escrituras, por que eles não são válidos para conhecer o mundo além das escrituras? Né? E é o que a escritura nos chama. Olha, exemplo, no Cântico dos Cânticos, Salomão ele compara o amado a uma gazela. Como é que você vai entender a escritura se você não entender o que é uma gazela? Sim, exatamente. Exatamente. Como é que você vai entender se entender o que é um grão de mostarda, o que é um peixe? Não, exatamente. Exatamente. Todas as coisas estão um pouco impossíveis. Aproveitando Sim, que a gente assim, comentou essa... Diga. as escrituras são uma parte da revelação. A realidade criada é a revelação também. Exato. Né? Acho que isso que falta. Sim, sim. E eu queria aproveitar um pouco da discussão sobre filosofia e teologia, principalmente aproveitando que tu conhece muito de ciência, porque há uma ideia que é muito profunda, que coloca a teologia, um estudo histórico, né? Coloca a teologia como uma ciência que se desenvolveu tanto que se tornou um modelo para as outras. Ou seja, se a gente tem uma física muito elaborada hoje, é por conta do avanço e do estudo que se deu ali, reforçando, reforçando, reforçando da teologia. Tu pode explicar um pouquinho o que a teologia deu para essas ciências? Como é que ela se tornou um modelo? Sim, claro, com certeza. Bom, primeiro que, aproveitando o que você disse, né, o grande avanço da teologia, grande partida além, claro, da contribuição da patrística, dos padres da igreja e tudo mais, na escolástica tem um avanço gigantesco na disciplina, na ciência enquanto tal, teologia. Né? Ali você tem, digamos, um avanço por excelência dessa ciência. E assim, o que essa ciência, para ela poder chegar ali, ela carrega? Ela carrega uma filosofia natural, subjacente. Né? Especificamente esse modelo causal aristotélico que eu estava falando para você, que eu falei lá no início, as 4 causas. E especificamente você vai desaguar em moral, lei natural e etc., com a causalidade final. Né? Tá certo? Então, nisso aí, a partir disso, né, você começa a entender por que a realidade é criada e porque você tem a ciência teológica se desenvolvendo, que a realidade criada ela pode ser conhecida, pode ser inteligida, né? Você pode conhecê-la. Ou seja, existe uma inteligibilidade naquilo que está ao nosso redor. E aí, já mesmo na Idade Média, com a escolástica, você tem alguns pensadores, né? Eu cito aqui Roberto de Grosseteste,
por exemplo, Nicole Oresme, né? É, Thomas de Brand-Wardine, né, que funda a Uhum. Escola de Oxford, que começam a estudar a natureza com esse embasamento na filosofia natural, que deriva da teologia, tá entendendo? Estudar a natureza de uma maneira a partir da categoria da quantidade. Ou seja, já começa a utilizar matemática para poder estudar a natureza. É só com o advento da filosofia moderna que há uma ruptura com esse pensamento. Mas ali na escolástica já está. Então você tem a teologia como uma ciência fundamentada a partir de princípios primeiros e leis universais, né? Sei lá, você tem os princípios primeiros, chega em um monte de conhecimentos acerca de Deus e da realidade criada e etc. Você transfere isso com o embasamento na filosofia natural para a natureza ao seu redor. E você começa a partir então a descobrir. Primeiro você conhece essências, existem essências nas coisas. E com essas essências você consegue descobrir o que a gente chama de leis da natureza. Né? Vai desaguar lá, claro, na lei da gravidade de Newton, tudo isso vai desaguar depois, mas tem esse peso enorme de tudo isso. Né? Sim. A O ruptura, Matheus Barcelos, ah, pode concluir, conclui. a ruptura moderna, né, que acontece principalmente com os filósofos modernos, né, com Locke, com Descartes, com Francis Bacon, etc., né? Eles são exatamente anti-escolásticos. Assim, tá? Eles professam o anti-escolasticismo. O Descartes, ele usa, inclusive, nos livros dele, muitos termos que ele pega da escolástica, carrega. Mas ele já está ali professando um anti-escolasticismo. Principalmente com a sua dualidade, né, de mente e corpo, que é famosa nele. Ele coloca a mente como uma substância separada no corpo. Então, o ser humano tipo, ele quebra a antropologia escolástica completa. Porque na antropologia aristotélica e tomista, na escolástica como um todo, você tem o homem como a alma do homem é a forma substancial, né, do corpo humano. E isso se dá de uma maneira assim. O homem é uma substância única, né? Alma e corpo. Aí, com isso aqui, você explica conhecimento, você explica várias coisas. Você não tem problema de conhecimento. E o Descartes, ele quebra isso. Ele quebra com isso, separando, dizendo que você é duas substâncias. Você tem a substância mente e a substância corpo. E o teu corpo é meramente um mecanismo. Entende? E isso, na verdade, é negar causa formal, sei lá, várias coisas. O John Locke ele chega a escrever que a gente tem que se livrar das causas finais porque elas vão. Ele escreve Voltou? isso. Aqui travou quando tu começou a falar sobre o John Locke, França. Ah, tá. Então, o John Locke ele escreve, né? Ele escreve que nós deveríamos abandonar esse conceito de causa final, Uhum. certo? Ele é em toda a moral da igreja. Né? O que é um pouco contraditório, né? Tipo, qual foi a causa final dele escrever isso? Não, exato. Não, exatamente. O Matheus Barcelos perguntou aqui se tu pode recomendar algumas obras introdutórias para a Tem, compreensão da metafísica do Aristóteles e da Suma. eu vou recomendar um cara. O Fraser? Separei aqui os livros. Esse é Aquinas, do Edward Fraser. Eu não sei Sabia? se tem, eu não sei se tem tradução, cara. Não sei se tem tradução no Brasil. Acho que não, desse aqui. Olha, mas assim, se você dá logo um aviso pro Matheus Barcelos, cara, pra todo mundo. Se vocês quiserem estudar atomismo, se vocês quiserem estudar, não dá só em português. Arranje, nem que seja um PDF do inglês, mas arranje. Eu vou É falar, impossível. daqui a pouco eu vou falar, por exemplo, da tradução tomista, e você vai perceber que não dá. Não dá. Eu já ia comentar um pouco isso. Vamos lá, deixa eu tirar mais algumas dúvidas que levantaram aqui. Ó, O esse Yuri, aqui. Também mais um aqui.
Isso aqui é Metafísica Escolástica do Fraser também. E um em português aí que tem, do Sertilange. Ah, o Centrolândia é maravilhoso. O Yuri perguntou aqui se o Santo Tomás rebate a visão protestante da Sola Fidei. Não, porque a Sola Fide é ela, e quando você interpreta ela, que na verdade é Sola Gracia, né? Sola Fide não é somente isso, né? Você tem a Sola Gracia lá também. É uma visão católica, completamente. A única coisa que é, assim, os protestantes gostam de falar assim, de salvos pela graça, salvos pela fé, etc. e tudo mais. Mas nós católicos também acreditamos nisso. Nós acreditamos que nós somos salvos pela graça. É somente a graça de Cristo que nos salva. Não somos, é uma confusão que isso acontece na cabeça desses caras, que se eles estudassem o que o catolicismo de fato fala, não iam falar essas bobagens. Né? Então, São Tomás nem se preocupa com essa... Até porque não existia protestantismo na época dele. Né? Não tem o Martinho Lutero né? falando essas bobagens. Ô, Pança, só dando uma dica, depois tu posta essas recomendações nos stories, porque quando você mostra o título, ele fica invertido. Ah, tá Aí é só bom. o pessoal, depois, terminando a live, dá uma olhada no... Entra lá no seu perfil, aproveita e sigam. Para Eu, quem tem interesse, seja em matemática, ciência, filosofia, Pança ó, manja. eu posso te passar os livros aí depois, e aí você pode postar aí também, na página. Certo? Tá? Ah, sim, tu comentou sobre as tradições das escolas tomistas, e eu queria que você comentasse um pouco melhor isso. Ah, eu- e isso foi algo, inclusive, que eu aprendi com você. Tu mesmo me comentou principalmente sobre a escola de Laval, o tomismo de Laval, que é o que, pelo que eu entendo, pelo que eu entendi, é o que você mais adere. Sim. Mas a gente sabe que existe a neoescolástica ali, que é onde pelo menos encaixam o Lagrange. Tem o tomismo existencial do Maritain e do que encaixam também o Etienne Gilson. Tem o tomismo transcendental do Bernard Lonergan. Bom, Isso. e eu até fui olhar, tipo, eu queria me aprofundar um pouco sobre isso. E eu até dei uma olhada na internet. A gente não acha material sobre isso em português. Não, Eu não espero até tem. que alguma hora você nos ajude com isso, com É, um livro aí eu tô, também, né? eu lancei um guia lá no meu Instagram sobre estudo de matemática, né? Guia de estudos de matemática. Eu tô para lançar, eu acho que eu vou fazer um sobre aristotelismo e tomismo, né? Ou seja, um guia de estudos para a tradição aristotélica e tomista. Vou fazer lá, daí vai ter um monte de indicações bibliográficas, livros, etc. Bom, mas vamos lá. A primeira coisa, eu assisti recentemente uma palestra do John Haldane. Né? John Haldane é um tomista moderno da escola da filosofia analítica. Eu vou falar dele também, dessa escola aí depois, né? Mas ele deu uma palestra lá no Thomistic Institute. Você conhece, não? A página? É o Eu, Thomistic Institute. eu acho que já vi esse site, mas eu não acompanho. Tá. O Thomistic Institute, ele tem uma House of Dominican Studies em Washington, D.C., nos Estados Unidos, que é formada por um grupo de dominicanos e eles criaram uma espécie de uma faculdade de pós-graduação especializada em estudos tomistas. Né? Uhum. E, e aí eles têm lá convidam, eles têm um canal no SoundCloud que eles publicam várias e várias palestras, fazem vários eventos, etc. E é tudo de graça, assim, sabe? Para quem consegue entender inglês, vale muito a pena. Você vai ter palestras do Edward Fraser lá, do Alexander Pruss, vai ter palestra de um dos padres que trabalham lá, que é o Father Thomas Joseph White. Né? Vai ter vários ali. O John Haldane, e o John Haldane foi um deles. O John Haldane, ele falou lá, olha, todos nós que estamos aqui, tinha um grupo de tomistas, somente tomistas, né? Todos nós sabemos que estamos aqui, sabemos que nenhuma filosofia se encerra a si própria. Né? Ou seja, então vale ressaltar, a gente vai falar da tradição tomista, das escolas tomistas, mas todos os pensadores tomistas sabiam que São Tomás não encerrava o assunto. Até porque se eles pensassem isso, eles não conseguiriam
ter uma escola falar de São Tomás e desenvolver um tomismo, né? Então, isso é basilar. Bom, logo após a morte de São Tomás, ele foi negligenciado, né, pela Universidade de Paris. O bispo de Paris achava que era meio perigoso toda a sua filosofia. E depois, mas isso foi um pouco depois, já foi revogado, né? Mas logo após a morte, algumas escolas surgiram, né, que incorporaram o pensamento tomista, traziam ali toda essa filosofia do ser e tudo mais para dentro do pensar, né? E aí eu cito aqui a escola de Salamanca, especialmente Francisco Soares, né, que era um escolástico da escolástica tardia. A escola de Salamanca é uma da escolástica tardia. E a escolástica portuguesa. Na escolástica portuguesa a gente tem principalmente um dos maiores comentadores de São Tomás, que é João de São Tomás, né? E João de São Tomás é maravilhoso, assim, maravilhoso o trabalho dele. E os conimbricenses, né? Você tem na Universidade de Coimbra todo um grupo de pensadores que são aristotélicos e tomistas, fazendo um trabalho espetacular e que somente agora está sendo publicado essas obras na internet, mas está tudo lá na Universidade de Coimbra. Né? Bom, aí depois tem alguns pensadores isolados aqui e acolá, né? Mas com o advento da filosofia moderna, o tomismo cai em desuso. E com o anti-escolasticismo, que é inerente, né, ao nascimento da filosofia moderna, ele cai no esquecimento. Mas aí, no século XIX, Papa Leão XIII, né, publica uma encíclica, a Aeterna Patris, convocando os teólogos e pensadores católicos a um retorno ao pensamento tomista. Vários aderiram, e um dos grandes que aderiram, que começaram isso aqui, foi esse primeiro período chamado de neotomismo, né? Ou seja, os neotomistas, foi justamente o padre Garrigou-Lagrange. Né? Garrigou-Lagrange, que tem um trabalho espetacular, é um desses dos neotomistas. E aí depois você tem desenvolvimento de tomismos, né? Digamos assim, você citou aí o Jacques Maritain e o Etienne Gilson, né? O Jacques Maritain e o Etienne Gilson, eles são ambos do que é chamado de tomismo existencial, que tem um enfoque, lembra que eu falei de existência e essência? Tem um foco no lado da existência, por isso que é chamado de tomismo existencial. Né? Então, não é por causa do existencialismo, não tem nada a ver com existencialismo, né? É por causa disso. E tem os trabalhos fenomenais, né? Mas com algumas críticas, vários tomistas criticaram os trabalhos dele, do Maritain principalmente, né? Mas o Maritain, por exemplo, na filosofia da natureza ele fez umas coisas maravilhosas, maravilhosas mesmo. Tem um livro dele chamado The Degrees of Knowledge, né? Em que ele faz uma divisão e ele classifica muito bem o que está acontecendo na ciência moderna de uma maneira que eu nunca vi ninguém fazer. Assim, é uma coisa espetacular. Que ele chama a ciência moderna de ciências empiriológicas e divide em empiriométrica e empiriosquemáticas. Né? Então, ele percebe que a ciência moderna não está mais olhando para a física em si, mas para um extrato da física. Não para um extrato, para uma realidade acima da física em si, que é essa ciência empiriométrica, a físico-matemática moderna. E o Maritain faz isso magistralmente. Ao mesmo tempo, do Maritain, você tem a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, uma defesa à social-democracia, né? Então, tem alguns outros problemas ali no meio. Depois, o que você falou, né, do tomismo transcendental. Aí esse, para mim, é um dos mais problemáticos. Que o tomismo transcendental, você tem o Bernard Lonergan, Joseph Marshall e o Karl Rahner, né? Que são os pensadores principais dessa linha. E esse tomismo transcendental, ele tenta conciliar especialmente Kant com São Tomás.
E aí que tá um dos problemas, assim, sabe? Eles têm que fazer um samba-samba da loucura lá para poder fazer essa Meu Deus. conciliação. Então esse é um dos grandes problemas dessa linha atualmente. Depois tem o tomismo de Laval, né? Que surge na Universidade de Laval, no Quebec, no Canadá, com um pensador maravilhoso, completamente desconhecido, mas é maravilhoso. Eu acabei de me dar de presente as obras completas dele, estou esperando chegar ansiosamente, mas não chega, que é o Charles de Koninck, né? Charles de Koninck é um pensador assim fora de série. Parece que o livro O Pequeno Príncipe foi inspirado, eu esqueci o nome do autor do Pequeno Príncipe, como é que é o nome? Antoine Exupéry. Isso, exatamente. Ele, ele ficou na casa do Charles de Koninck por um tempo lá no Quebec e tinha o filho do Koninck lá, que é o Thomas de Koninck, né? O Thomas de Koninck tem um Uhum. livro publicado em português chamado Filosofia da Educação. E o autor, ele viu aquele filho e inspirou, fez o Pequeno Príncipe inspirado no filho do Charles de Koninck. Mas enfim, o Isso Charles de é essa. Koninck, é uma curiosidade aí. O Charles de Koninck, ele pega, né, e olha para a ciência natural, certo? Principalmente com o advento de mecânica quântica e teoria da relatividade geral, você tem alguns problemas terríveis para a filosofia materialista que estava subjacente à ciência natural. Você não conseguia explicar aqueles fenômenos da física quântica, por exemplo, não conseguia explicar direito algumas coisas que aconteciam em relação à teoria da relatividade geral e etc. E aí ele olha para tudo isso e funda uma. Você falou alguma coisa, hein? Não, eu tô tentando lembrar como é a pronúncia do Exupéry. Se é Ah, Exupéry Exupéry. ou... Ah, Exupéry. Ele é francês, né? Então acho que deve ser Exupéry, não sei. Aí o Charles de Koninck ele olha para isso e diz, olha, vamos fazer um movimento para reinterpretar toda a ciência moderna sob a luz dos conceitos aristotélicos tomistas, né? E ele começa uma Uhum. escola inteira disso. E com eles tem um segmento de vários tomistas, né? Você tem o William Wallace, você tem Benedict Ashley, Herói. como? Herói da Escócia. Exatamente, herói da Eu não Escócia, sei né? Herói da Escócia. É o herói da Escócia moderna, né? William Wallace, você tem o Benedict Ashley, você tem o Vincent Edward Smith, né, e vários outros ali, dessa escola do Tomismo Laval. A ênfase dele é no aristotelismo, a ênfase deles, né, é no aristotelismo dentro do tomismo. Né? Então, enquanto essas outras escolas tomistas têm uma ênfase em algum outro aspecto do tomismo em si, no Tomismo Laval você vai ver uma ênfase muito forte do aristotelismo. Né? E é maravilhoso o trabalho que estão feitos, tem muito trabalho para ser feito, então eu convido para quem quiser é, fazer coisas nessa área e pesquisar esses assuntos. Tem muita coisa para pesquisar aí, tem muita coisa em aberta, muita coisa para ser feita, muita explicação a ser feita, né? Que são interessantíssimas. E aí depois você tem a filosofia analítica, dentro da filosofia analítica, alguns tomistas, né? Ou algumas pessoas que incorporam o pensamento tomista dentro da filosofia analítica. Aí você não tem propriamente definido uma escola tomista analítica, né? Algo assim. Aí você tem John Haldane, né, que eu citei no começo, né? Michael Dummett, né, que é um pensador da escola analítica também, e a Elizabeth Anscombe, né? A Anscombe, o casal Anscombe em geral. Ambos eles também incorporam muita coisa do Tommy. Aliás, uma anedota bem interessante aqui. Sabia que a Elizabeth Anscombe debateu com o C.S. Lewis? Sério? Sim. Foi na altura que o Lewis escreveu aquele livro Miracles, né? Como é que é? Milagres, né? E no Uhum. terceiro capítulo desse livro, terceiro ou quarto, ele dá
Ele dá um argumento, né, de por que que o evolucionismo materialista não pode ser verdadeiro. Né? E a Elizabeth Anscombe, ela percebeu falhas ali no argumento dele. Daí, num debate público lá em Oxford, com o, com o Lewis, ela evidenciou as falhas, né? O Lewis voltou para casa arrasado, arrasado. E ele escreveu para um amigo uma carta, tem essa carta aí disponível na internet, se alguém buscar vai encontrar. Ele escreveu para um amigo uma carta dizendo que ele nunca mais queria escrever. Nada. Que ela detonou Eu ele. vou ter que ler essa carta. Procura aí, procura essa história que você vai ver. Ela detonou ele, assim. Mas aí, Aproveitando que a gente está falando das escolas, se tu puder incorporar aí um pouquinho, o Yuri pediu você falar sobre a crítica que o São Bernardo faz à escolástica. eu entendi que você falou. Bom, O Yuri pediu para você comentar um pouquinho sobre a crítica que o São Bernardo faz à escolástica. sim. Mas só antes deixa eu terminar só o que Claro, claro. coisa. Tá. E aí, então, para finalizar, eu vou falar dele, tipo, alguns tomistas na modernidade, né, que, que são, digamos assim, representativos, né, que tem um poder muito forte. O Edward Feser, que eu falei, quem quiser siga o Edward Feser ali, que o cara é excelente, né? Ele tem um blog na internet que ele escreve várias coisas sobre tomismos. Há alguns livros dele publicados em português, se eu não me engano. Como é? Se eu não me engano, há um ou dois livros dele publicados em português. Acho que tem dois livros, né? Que é o Filosofia da Mente e... Como é que é o E nome o do outro? rebate a questionamentos ateus. A Última Superstição, né? Isso. Exatamente. E aí, depois você tem o John Haldane, que eu falei, que é da Escola Analítica. Todo o pessoal lá do Thomistic Institute, que vale a pena dar uma olhada lá também, no trabalho deles. E o David Oderberg. O David Oderberg é outro aí fabuloso, cara. Que é desconhecido, mas o cara é, meu, espetacular, né? Espetacular. Tem algum lugar que a gente pode encontrar ele também? Algum endereço na internet? Ou a gente O, David, vai entrar pelos livros? o Oderberg, Isso. eu vou indicar livros, por exemplo. Tem um livro dele chamado Real Essentialism, porque ele não escreve muito na internet, não tem muito trabalho dele. Você tem alguns vídeos dele no YouTube, que você consegue achar lá, mas ele é mais um trabalho acadêmico mesmo. Então você vai encontrar em artigos, livros, etc., o que ele está fazendo. Assim. E ele é um dos caras que defende o essencialismo, ou seja, a existência da essência, né? Na modernidade, assim, porque a gente precisa dela. Ele chega que ele fala, né, do real essentialism. E tem um matemático, que para quem gosta de matemática, está interessado, que está desenvolvendo uma filosofia aristotélica tomista na matemática. Agora, nesse momento, ele está fazendo isso ainda, está em desenvolvimento, que é o James Franklin, né? É um professor da Austrália. Né? Então, vale a pena, assim. Para quem gosta desses assuntos, vale muito a pena. Ah, agora, a pergunta do Yuri tinha sido sobre a crítica do São São Bernardo. Bernardo, né? Bom, eu tive num retiro recentemente e eu li um livro sobre a biografia do São Bernardo, né? E São Bernardo criticava tudo, pô. Assim, você vê o cara lá criticando meio mundo, assim, né? Até o Papa, ele foi lá, inclusive, criticou o Papa várias vezes, sabe? Esteve presente na presença e tudo mais, assim. Mas a crítica dele, ela pode ser resumida, né, com outras críticas, outros pensadores também. O São Bernardo, ele não é propriamente um filósofo, não dá para dizer que ele é propriamente um filósofo, mas alguns outros, há um risco muito forte na escolástica de você cair no reducionismo da razão. Né? Ou seja, você ficar preso apenas à razão, né? À racionalidade. E isso alguns pensadores, algumas pessoas criticaram isso. Mas se você entende propriamente o pensamento escolástico,
e que há essa conciliação entre fé e razão. Você precisa de elementos da fé aqui e acolá, que não é exatamente isso. Que o Deus que você chega, ele não é mecânico, porque muitos criticam isso também. Por exemplo, o Deus das 5 vias, que é o primeiro motor imóvel, seria um Deus apático, que não é pessoal, e etc. E por aí vai, né? Então, são esses tipos de críticas que você enxerga comumente, né? Por aí. Há o risco real, e eu acho que tá certo em apontar esse risco real para essas coisas, mas se você estuda propriamente, entende isso, né? Você vai perceber que não é bem assim. Por exemplo, nas 5 vias, né, de São Tomás, que existe a acusação de que ele está chegando a um Deus mecânico, Elizabeth Anscombe, 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 na 5 vias, por exemplo, o Deus que o São Tomás está chegando é um Deus que sustenta você. Lembra que eu falei que uma das da cerne da filosofia tomista é a filosofia do ser, né? Então, o Deus que ele chega nas 5 vias é um Deus que está sustentando o ser, que está nos sustentando nesse exato momento. Ou seja, é um Deus que é onipresente no ser, tá nesse exato momento sustentando a gente no ser. É o que o Wolfgang Smith vai explorar um pouco no livro Enigma Quântico. Sim, exatamente. Ele pega isso de São Tomás e puxa ali. Aliás, no colapso de vetor de onda lá no Enigma Quântico, né, ele estava exatamente fazendo isso. Sustentação do ser acontecendo. Aliás, Isso deve ter cerca de... Complete, por favor. não, tem só uma coisa que eu esqueci de falar lá atrás, quando estava falando de alguns destaques da filosofia atomista. Tem um que é importantíssimo, né? Que é o actus essendi, o ato de ser. Que é o seguinte: as coisas contingentes, elas têm a potência de entrar no ser, mas elas precisam de uma atualização, e essa atualização gera essa permanência no ser, né? Que é o ato de ser, né? E esse Essa ato de semana ser... mesmo eu vi isso brilhantemente exposto nesse livro do Gilson, A do Filosofia na Gilson. Idade Média. Sim, ótimo, ótimo. Ou seja, existe a potência, né, disso acontecendo. Mas elas não têm esse poder causal nelas próprias, porque existe o São Tomás, ele adere a 2 princípios basilares para você construir toda a ontologia, que é o princípio da não contradição e o princípio da causalidade. O princípio da não contradição todo mundo conhece, né? O princípio da causalidade, ele vai dizer o seguinte: olha, uma coisa não pode se tornar ato, né? Uma potência não sai do ato de potência para o ato se algo que já está em alto não atualiza. Nossa, a gente tem cerca agora, se o Instagram for nos cortar pelo menos, a gente vai ter cerca agora de 3 minutos. Eu queria que tu gastar pelo menos 1 minuto desse, pedindo para tu dar um conselho justamente em relação ao risco da escolástica. Agora, eu quero formular de uma forma que fique ainda mais clara para todo mundo. Como não ser um Thomas tosco? Um tom estoso. Não. Primeiro, é aquilo que eu falava do John Haldane, né? Bom, vamos olhar para o seguinte. Eu vou fazer referência a um texto meu que está no meu site, que é o título do texto é Sobre a Profundidade. Não sei se você leu isso aí, mas eu não tenho nenhum compromisso de ler, mas não sei se você leu. Ele está lá no meu site, chamado Sobre a Profundidade. E o que eu falo ali? Sobre a realidade ser mistério. Ou seja, e quando eu estou falando mistério, não é num sentido místico, não é num sentido esotérico, não é num sentido, sabe, gnóstico e etc. Não, é mistério porque tem abundância de ser. Ela tem abundância de ser. Então, tudo aquilo que tem abundância de ser é mistério, é o que a gente chama de mistério. Por exemplo, uma pedra não é misteriosa. Uma pedra não tem mistério algum. Porque ela não tem abundância de ser, ela tem pouco ser, ela está em pouca participação no ser. Agora, o homem é muito mais misterioso do que uma pedra. Tem muito mais mistério no homem. E a realidade, completamente misteriosa. Certo? Então, a primeira coisa é enxergar isso. A realidade é mistério.
Né? E cada espectro de estudo da realidade, seja ele a partir da física, seja ele, sei lá eu, a partir da biologia, seja ele a partir de uma filosofia tomista, seja ele a partir de sei do quê, é um aspecto da realidade. É um aspecto desse mistério, certo? Você reduzir a realidade a esse aspecto é exatamente o que Marx fez, é exatamente o que Freud fez, é exatamente o que todos esses ideólogos fizeram. Né? Uhum. Você é tão misterioso quanto uma pedra. Obrigado, hein? Perfeito. É exatamente isso. Então, o risco é de você cair num reducionismo total. E se você cair no reducionismo é exaurir a realidade, entendeu? É tentar tornar aquilo que é profundo em superfície. Você nunca vai conseguir fazer isso. Não dá pra fazer isso. Não caia nisso. Ah, Acho, bom, acho que o Instagram ele tá com 4 horas agora de limite, não tá? sério? Então vamos É, aproveitar. acho que sim. Bom, ah, eu acho que temos algumas perguntas. O Fernando Fonseca, vamos ver se o Instagram não vai nos boicotar. Ele pediu para você comentar um pouquinho sobre a filosofia perene do Wolfgang Smith. Tá. Bom, o Wolfgang Smith, ele é da escola perennialista, né? Então, o que eu quero dizer com escola perennialista? Ele vai beber um pouco do perennialismo de René Guénon, vai beber um pouco do perennialismo do Chuon, vai beber um pouco desses caras, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é cristão. Então, ele é cristão católico, né? Ele está fazendo mais ou menos com esses caras o que São Tomás fez com os pagãos. Então, aproveitando o tema da nossa live, o Wolfgang Smith faz isso ali. Existem algumas pessoas que o acusam de gnóstico, né? Várias pessoas. Você vai encontrar vários textos na internet por aí o acusando de gnóstico. Né? Aliás, eu tô pra marcar uma conversa com o Rafael de Paula, a gente discutir alguns temas, e inclusive esse é um deles, assim. Só por curiosidade, essa conversa vai ficar gravada também? Não, privado aí, não. Daí a gente vai discutir umas coisas sobre isso. Depois eu até queria conversar, se eu tiver oportunidade, quero conversar porque o Rafael conhece o Wolfgang Smith, né? Então, se eu tiver oportunidade, quero conversar com ele, assim, porque eu tenho umas ideias ali acerca de matemática e queria saber o que ele pensa lá nas coisas. Né? Vamos. Reza aí pra conseguir, cara. Imagina falar com o Wolfgang Smith, ia ser um prazer enorme. Mas enfim, então você tem que olhar para ele, para o que ele escreve, com isso. Ele está tentando fazer essa conciliação. Tá certo? Então, quando ele está falando de casta hindu lá, por exemplo, é sobre esse olhar que você tem que olhar para aquilo que ele está falando. Tá entendendo? Uhum. E veja, o Wolfgang Smith é um cara das ciências exatas. Ele sabe muito de física e matemática. Sabe muito mesmo, assim. Falou o enigma quântico, eu tive que quebrar a cabeça. Para ler o Enigma E, Quântico? e me contentar com entender 20, 30%. Sim, sim. Saí Não, super porque satisfeito. sim, ele sabe muito, né? O Wolfgang Smith, pô, tem trocentos artigos publicados aí, foi professor na MIT, professor em diversos lugares, né? E largou a academia para se dedicar a esses estudos aí há muito tempo. E Uhum. várias pessoas o acusam de charlatão. Ele não é cara, ele não é nada charlatão. Ele está fazendo outra coisa, agora ele está fazendo filosofia da ciência e filosofia perene, não tem nada a ver com ciência, ele não está fazendo ciência. Entende? Não sei por que os E caras ficam chamando ele de charlatão, ele não está fazendo ciência, cara. Ele não tá lá fazendo experimento para comprovar que existe o ato de ser, pô. Até porque nunca conseguiria fazer isso, né? o nome técnico é recalque. É isso. Então, Aproveitando aqui. então é Diga. isso, né? Assim, você tem que olhar para toda essa filosofia perene do Wolfgang Schmidt. Tudo bem, ele bebe dessa escola perennialista do Guénon e do Schwann, né? Uhum. Tem muita influência desses caras ali, mas ele está tentando fazer o que São Tomás fez. Uhum.
Entendi. Aproveitando, porque, primeiro, porque quando a gente entra em ciência atualmente, a impressão que tem para a maioria das pessoas, e provavelmente muitos dos que os nossos seguidores aqui devem estar se tentando se livrar um pouco, é que a ciência nos aparece como uma autoridade que é absoluta, é o templo da verdade. Então vamos retornar um pouquinho aqui para o tema central da nossa live. O Sim. tomismo, ele tem algo para acrescentar à ciência? Ou, por outro lado, a ciência tem algo a acrescentar ao tomismo? Como é que a gente pode se situar nessa visão clássica, filosófica, com tanta informação nova que se chegou, pelo desenvolvimento desse pequeno setor intelectual, sem que a gente se torne ou um terraplanista ou cair no cientificismo? Sim. É, Leiam a Escola de Laval, leiam o Tomismo de Laval, tá tudo lá. Mas bom, basicamente o que eu posso dizer sobre isso? É uma relação bionívoca. Então, o tomismo tem algo para ensinar sobre a interpretação filosófica da ciência moderna e vice-versa, especialmente na metafísica. Porque a ciência moderna ela está dando aparato para a gente desenvolver uma filosofia da natureza bem fundada, certo? Você consegue desenvolver uma filosofia da natureza muito boa a partir da ciência moderna, só que para desenvolver uma filosofia da natureza muito boa, você precisa de tomismo. E com essa filosofia da natureza, o aristotelismo, etc., com essa filosofia da natureza muito boa, né, você consegue solidificar, tem uma relação quase de bionívoca com a metafísica. E é exatamente isso que o tomismo do Laval tenta fazer. Então, a ciência tem algo a nos ensinar sobre, epistemologicamente, e também sobre uma filosofia da natureza. Essa filosofia da natureza vai me determinar princípios metafísicos. E você volta toda essa cadeia de sequências aqui, né? Da metafísica tomista, você consegue deduzir coisas da filosofia da filosofia da natureza e interpretar coisas da ciência moderna. Então, tem muita contribuição, né? É por isso que eu não gosto dessas divisões entre, sei lá, humanas e exatas, né, que fazem na modernidade, assim. Isso, para mim, é uma bobagem, uma tremenda bobagem. Sim. O Fernando Carneiro fez uma pergunta aqui que eu acho que você vai. Talvez você dê uma resposta maravilhosa. Ele perguntou o Pô, que tu grande, acha do grande livro Fernando, do hein? Guénon, Pô, sobre o princípio do cálculo infinitesimal. o Fernando, já vou responder. O Fernando é um matemático exímio, hein? Um cara fenomenal. Na página dele, ele está ensinando geometria de Euclides lá, para quem quiser. E é maravilhoso, o trabalho dele vale muito a pena. Mas, cara, esse livro do Guénon é espetacular. Espetacular. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Assim, o Guénon, ele fala muita coisa boa, né? O que que você tem que tomar? Por que que o Olavo e muita gente fala que você tem que tomar cuidado ao ler o Guénon, né? Porque ele é sedutor. Né? De fato, ele é sedutor. E aí você pega na cultura moderna uma cultura que está com a língua deturpada, que está com a língua totalmente destruída, né? Que está, sei lá, eu, fulano de tal, falando trocentas besteiras, não sei aonde lá, o fulano de ciclano falando outras trocentas besteiras. Você lê aquilo, parece um gerador de lero.com, né? Uma bobagem sem fim. Então você chega no Guénon, então o Guénon, o cara, pá, conciso, argumenta muito bem, com um estilo linguístico maravilhoso, né? Senso estético absurdo, e faz sentido o que ele está falando. Você, pô, esse cara aqui está com razão. Você mergulha de cabeça, entende? No que ele está dizendo ali. E aí você vai acabar virando sufi, né? Vai entrar para uma tarifa aí, por aí vai. Mas o que ele fala é muito bom, né? O Renan, por exemplo, ele aponta, não tudo, não é isso, né? Mas ele aponta, por exemplo, a crise do mundo moderno. Tem um livro dele chamado falando sobre a crise do mundo moderno, e ele diagnostica a crise do mundo moderno de uma maneira espetacular, né? Espetacular, assim mesmo. E esse livro sobre o cálculo, princípios de cálculo infinitesimal é muito bom também. É uma crítica ao cálculo também, sim, mas é O muito bom. problema do Guénon seriam as soluções que ele propõe à crise, né?
Soluções, exatamente. O problema dele está nas soluções, exatamente. O Islã ou a Igreja Católica guiada pelo Islã? Sim, exatamente. O problema dele. E aí, uma pergunta que me veio agora, para esse pessoal que tá acompanhando, aproveita para mandar perguntas aqui antes que a gente finalize a live, mas ok, o Guénon, então, ele tem algo de muito perigoso nessa sedução. Tem como a gente se proteger de algum modo, e o tomismo pode nos ajudar a ter alguma defesa filosófica, alguma armadura filosófica Claro, para poder sem ler dúvida. alguma segurança? Uma das coisas mais maravilhosas acerca do tomismo é uma defesa do catolicismo, né? Porque você vai perceber que quando você aceita São Tomás, ou você vira católico ou você não aceita São Tomás. Entende? Não tem como isso acontecer. Porque você percebe que o repositório da fé, o repositório da verdade está na Igreja Católica, né? E toda a moral católica é uma dedução racional, tudo isso, etc. Tá ali, né? Então, se você tiver um preparo tomista, né, digamos assim, você consegue ler qualquer coisa. Entre aspas. Você vai pegar qualquer uma dessas bobagens modernas, você não vai ser seduzido. Você vai perceber exatamente onde está o erro. Ah, aqui o cara está trocando substância por acidente. É isso aqui que está acontecendo. Ó. Por exemplo, vou dar um exemplo muito claro. Doutrina da transubstanciação. Você tem os luteranos, etc., nas igrejas protestantes, negando essa doutrina. Falando que, olha, não, aqui o que está acontecendo aqui na transubstanciação, na Eucaristia, sei lá, interferência não sei da onde aí, ou é só um simbolismo, ou não sei o quê, sei lá, inventou trocentas coisas para tentar dizer que não é o corpo e alma do nosso Senhor Jesus Cristo que está ali presente, o corpo real. Se você tem um preparo tomista, você vai olhar para isso aí e vai entender o que está acontecendo aqui. Bom, São Tomás falava bastante de mudanças, né, de transformações, de formas que são. Todo movimento no mundo é atualização de potências, ou seja, formas que são recebidas, atualizadas em novas matérias e potências acontecendo. Existe transformação acidental, movimento acidental, que é, por exemplo, você tem a forma com cabelo comprido, você vai lá, corta, etc. É um acidente teu, você está recebendo outra forma, está acontecendo um movimento, está acontecendo uma mudança, e tudo está acontecendo dentro no seu cabelo, mas você não está perdendo a essência, você está perdendo a forma, o que é chamado de forma substancial, né? O Mateus, tá certo? E você nunca vai perder isso. O Mateus você nunca vai perder. Na transubstanciação, todos os acidentes do doente permanecem intactos, ou seja, tem a aparência de pão, tem o gosto de pão, tem tudo de pão ali. Mas isso é tudo acidental. Por isso que é chamado de transubstanciação. O que está acontecendo é uma forma substancial que está sendo mudada ali dentro. Da forma substancial de pão antes da consagração, você tem o corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Isso, se você entende isso, você percebe que, pô, um cara que vai lá e diz, não, mas isso aí é pão ainda, pô, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Uhum. Irrelevante. Entende? É interessante que tem um pintor, salvo engano, ele é espanhol, Peter Paul Rubens, Sim. que ele explora, que é o pintor tomista. Ele coloca isso muito bem. Ele tem várias pinturas onde ele coloca o São Tomás discutindo sobre a verdade da Eucaristia, que é corpo ali. Tem algumas pinturas onde ele dá para ver alguns traços de São Tomás, apesar de ele não aparecer explicitamente. Acho que, se salvo engano, é a vitória da fé sobre as heresias. Não vou lembrar Sim, o nome de sim, qual. Onde ele mostra a Eucaristia, uma carruagem sendo carregada pela verdade, segurando a Eucaristia. E ali, debaixo da carruagem, está o rosto de Lutero, está o rosto de Calvino. E você vê em cima da Eucaristia um laço dizendo: este é o meu corpo. sim.
E sim. aí tem vários traços tomistas nessas pinturas. É bom ver isso porque você tem a impressão visual. Sim, sim. Ah, tem uma última Então, pergunta aqui que eu só para digo só primeiro. para concluir, então, o exemplo da Eucaristia, né, que a gente acabou de dar, é um exemplo, né, de que se você tiver uma doutrina tomista sólida, você não vai cair em vários erros. Você vai Uhum. conseguir, mais ainda, identificar por que está acontecendo o erro. Não, o cara está falando de acidentes, não está falando de substância. Tem uma última pergunta que eu queria aproveitar para fazer, que Vai lá. é em relação a um erro que nós fazemos muito, principalmente quando a gente está começando, que tem a ver um pouco com aquele erro de já querer começar com São Tomás. Normalmente a gente negligencia o enriquecimento do imaginário. E eu sei que é um tema muito caro para você também. Tu adora o Tolkien, o próprio C.S. Lewis. Sim. E o que problema pode vir de alguém que chegue, já, por exemplo, estudando mesmo uma boa filosofia, como uma filosofia tomista, sem esse preparo, sem esse enriquecimento do imaginário anteriormente? Para poder explicar isso, eu vou usar atomismo. Tá? Vamos lá. O que é a alma humana em São Tomás? A alma humana você pode, ela é a forma substancial do corpo humano. Já falei aqui. Todo ser vivo ele tem uma forma substancial. Todo, na verdade, todo ente corpóreo ele é uma composição de matéria e forma. Né? E você tem aí forma substancial e forma acidental. A forma é o que torna aquela matéria inteligível e faz a coisa ser o que ela é e não outra. Né? É a essência da coisa. Nós, seres humanos, também temos isso. Nós somos um composto de matéria e forma, e a nossa matéria é o corpo humano, não é qualquer corpo, é corpo humano, e a nossa forma substancial, é a alma. Tá? E a Uhum. junção dessas duas coisas formam o que Aristóteles e São Tomás chamam de substância. Uma substância é justamente essa junção. Por ser assim, dessa maneira, a alma humana ela possui alguns atributos, certo? Se deduz alguns atributos dela. Eu vou falar brevemente, muito resumidamente aqui sobre eles, mas para poder falar da importância do imaginário. Né? Percepção, primeiro atributo, e essa percepção está dividida em percepção sensorial, nos 5 sentidos exteriores que você tem, que é onde começa todo o conhecimento começa dos 5 sentidos exteriores. Inclusive quando você está lendo algo, você está usando um sentido exterior para absorver aquele conhecimento. Né? Sentidos interiores, daí nos sentidos interiores que vai entrar o imaginário, você tem a imaginação, né? O senso comum. O senso comum é esse sentido interior que organiza tudo que está vindo dos sentidos exteriores. Né? Eu tô, por exemplo, quando você está andando na rua, você vê um passarinho cantando em cima de um fio de luz, do poste. Você olha para aquele passarinho e você reconhece quem que está organizando dentro da sua alma, né? Em você. Quem que está organizando aquele conhecimento do som que entra e do que passa pela visão. É o senso comum. É um atributo da alma que é um sentido interior. Depois você tem a imaginação, que eu já falei, né? Eu já vou falar dela, mas a memória, certo? Que é a memória que guarda toda essa experiência sensorial, que armazena todo o conhecimento sensorial que você tem ali, no que Santo Tomás chama de fantasmas. Né? Então você recebe conhecimento pelos sentidos e isso forma uma imagem, né? Dentro de você e você ou armazena na memória ou isso abandona. Mas dentro de você nesse momento é formado um que ele chama de fantasma. E depois a potência estimativa, que é o conhecimento por expectativa, né? É o conhecimento de potencialidades, o conhecimento de potência das coisas. E, por último, tá, você tem as paixões, ou a percepção apetitiva, que são as paixões, concupiscível e irascível, e por último você tem intelecto e vontade. Né? Eu estou fazendo essa distinção na alma, mas ela não existe, ela é uma distinção meramente abstrativa. Ela não existe na realidade. Né? Na realidade, isso é uma coisa só. Então, você está aí com os teus sentidos interiores
estão trabalhando ao mesmo tempo que os exteriores, ao mesmo tempo que o intelecto, ao mesmo tempo que a vontade, está tudo emaranhado de coisas acontecendo dentro de você. A sua alma, aliás. O teu intelecto, ele vai abstrair e captar essências, né, a partir do que você recebe na sua percepção. Né? Porque todo conhecimento começa a partir da percepção. Então, quando o teu intelecto está lá inteligindo algo, está, por exemplo, captando o conceito de árvore da rua, está captando o conceito de cachorro, está captando o conceito de não sei o quê, está passando por toda a sua percepção, tudo está entrando. Né? O imaginário, que é o conjunto de imagens, o conjunto de fantasmas, misturado com todo esse senso, esses sentidos interiores que você tem, né? Não é somente isso, não é imaginação, não se confunde com a imaginação. Ele não é imaginação, é imaginário. Ele digamos assim, a unidade inteira desses sentidos interiores, podemos falar dessa forma. A cultura do homem é o imaginário dele. Né? O seu intelecto ele vai abstrair e interagir em cima de tudo isso. Tá entendendo? Então, se você não tem um imaginário rico, um imaginário formado, um imaginário bem colocado, você não vai conseguir interagir sobre a realidade. Você não vai conseguir ter conhecimento potencial das coisas. Você não consegue... Veja, o que é mais essencial na realidade? São as potências, não as coisas em ato. O que mais existe são as coisas que estão em potência, não as coisas que estão em ato. Coisas que estão em ato estão aqui. Mas veja, eu poderia ter falado quantas coisas ao invés do que eu falei agora? Uma infinidade de coisas. Uma infinidade de coisas. Na semente, quando a gente planta no chão, a árvore que pode nascer dali pode ter diversos formatos, né? Diversos formatos, exatamente. Mas a árvore que está na sua frente, atualizada, é uma só, está ali, entende? Só que esses diversos formatos, que são as potências que ela poderia ter, né? Quem que vai determinar para você como que você capta isso aí dali? O imaginário. Entendeu? E veja, a gente intelege sobre a realidade, a gente está agindo sobre a realidade a todo momento dessa forma, utilizando o imaginário. Utilizando essa capacidade de entender as potências da realidade. Quando você vê um cachorro na sua frente, né, porque o imaginário vai determinar o seu conjunto de ações, como você vai agir. Né? Quando você vê um cachorro na sua frente e o cachorro rosna para você, se você é uma pessoa que, por exemplo, nunca imaginou que um cachorro pode te atacar, nunca estava no teu imaginário, nunca esteve no teu imaginário isso, você vai levar uma mordida, pô. Você vai levar uma mordida, porque você não enxerga, não consegue enxergar na realidade a potência daquele cachorro te arrancar um pedaço. Entendeu? Eu tenho um pressentimento pela forma inerente, né? A agressividade. Mas tu não vai ter uma imagem do Não. que aquele perigo realmente significa. Você não sabe quanto dente dele vai entrar no teu braço. Não, exatamente. Você tem só a impressão sensorial do ato, mas não das potências. Entendeu? Perfeito. Entendeu? Bom, imaginário essencial na prevenção de acidentes. É mesmo? principalmente civilizacionais. Exatamente. Então, é por isso que o Olavo frisa muito, né? Que as pessoas têm que primeiro educar o seu imaginário antes de poder ir para a filosofia, etc. Porque quando você vai fazer filosofia, vai estudar filosofia, veja, para filosofia para o Olavo tem um sentido muito claro. Ele está conectado com a realidade, o estudo da realidade, né? O tempo inteiro. Não é você debater problemas filosóficos, não é saber, sei lá, como é que é o conceito de não sei do que em Kant. Não é isso, não tem nada com isso. É estudar a realidade ao seu redor, é isso. Por isso que ele frisa muito nessa questão da educação do imaginário. A gente discutiu aqui um pouco sobre a relação, se a gente botar bem específico, do intelecto mais com a memória, né? Todo esse tema de relação entre fé e razão, inclusive, é um que a gente discute no livro que a gente está reabrindo. A gente reabriu ontem, vai ficar até o Natal. Ótimo. E a gente tem um capítulo especificamente para discutir isso, sobre a relação entre fé e razão e como o cristianismo é uma excelente resposta para isso. Sim. Só que tu abordou, nessa live tu abordou uma perspectiva muito diferente do que eu abordei, com uma profundidade fenomenal. Nesse capítulo eu vou
eu tento explorar a relação do intelecto com a vontade. Ou seja, Sim, se a vontade ela não estiver ordenada, ela também vai macular o intelecto. sim, com certeza, com certeza. Porque a vontade, veja, o intelecto é a capacidade de você ah, ah, abstrair, né, e inteligir. O Guilherme, fala Guilherme. Guilherme Freire, queremos você aqui, viu? É o Guilherme Freire, né? Inteligir é a capacidade de você inteligir e abstrair universais, né? Você captar conceitos e fazer raciocínios sobre eles e, além dos raciocínios, emitir juízos, certo? A Uhum. vontade é o assento disso. É aquilo que vai iluminar para onde o seu intelecto vai, que vai fazer essas coisas. Entende? Existe Perfeito. uma relação muito intrínseca entre vontade e intelecto. Mas veja, e tudo isso é educado, também existe e é importante pela percepção, por onde que está entrando as coisas. Né? Então, por isso que a educação da percepção também é importante. Porque é importante que você não escute funk, pô. Então você vai inteligir sobre aquelas formas bobocas lá, entende? É mais ou menos como você tem. Assim como se você não treina a sua linguagem, você só consegue falar algo que vai corromper o que você mesmo tem no coração, sentimentos, ao ponto de que você pode até esquecer quais são os sentimentos originários. Da mesma forma, você pode, se você escutar funk ou uma música que você não perceba o grau de moralidade ou de Sim, perturbação que ela pode ter para a sua cabeça, você só vai expressar essas coisas naturalmente. Se você sim. escutar muito funk, você, não posso você não querer, você vai rebolar em algum canto. Sim, sim, não, exatamente. O corpo Exatamente. vai fazer isso. Exatamente. Vamos pensar. Exatamente. Ah, Você causa essa desordem na alma, né? A percepção, ela vai desorientar o teu intelecto e a sua vontade, e já era. E veja, a vontade, o que acontece? O Santo Tomás fala muito disso também. Toda ação humana, né? Todo ato humano é um ato visando um bem. Objetiva, não significa que aquilo que eu estou reconhecendo como bem é objetivamente bom, tá entendendo? hum, Mas a minha ação, ela vai ser visando o bem. Você pode pensar, mas então quer dizer que o suicida, ele, ele não quebra esse pensamento? Não. Forma o suicida, ele vai estar acessando um pouquinho. aquele sofrimento, tá entendendo? É o que ele busca, né? Então, toda ação humana, ela se dá visando o bem. E esse bem, essa formulação do bem, ela é dada primeiro pela percepção. Quer dizer, não é que a percepção dá a formação do bem, mas a percepção vai determinar como que você apreende o bem, tá entendendo? É importantíssimo que você pode e use filtros para aquilo que você percebe. Seja em arte, seja, sabe? É por isso que viver nessas grandes cidades modernas causa um mal danado à alma, né? A gente fala. Porque é tudo feio ao redor, pô. É tudo feio. A sua percepção está sendo detonada. Muitas universidades a gente encontra algum espaço bonito, que não Não, seja uma paisagem natural que talvez seja destruída em breve. não. Você encontra aqueles blocos de caixa de fósforo, né? Que eu moro num, inclusive, aqui. Esses blocos de caixinhas de fósforo gigantescos. Nenhum sinal, sei lá, nenhum sentimento de transcendência, nenhum sentimento de beleza, sabe? E você está recebendo Uhum. isso, a tua percepção está recebendo isso o tempo inteiro. Você acha que isso não tem influência nessas doenças psicossomáticas que assolam a nossa modernidade? Claro que tem, cara. É evidente que tem. Beleza é fundamental, fundamental. Vamos pensar, vamos finalizando aqui. Eu vou comentar um pouco sobre o livro e os bônus que a gente está abrindo essa semana, e depois eu quero que tu comente um pouquinho sobre o que o pessoal que está acompanhando aqui pode encontrar na tua página. Tá bom. Bom, pessoal, a gente tá relançando o livro a pedido do pessoal, um presente de Natal para vocês. O livro tá R$ 37,90 ou R$ 39,90, não lembro, nem lembro direito. Bom, e junto com ele, a gente está dando alguns bônus e vai ser a última chance de conseguir
todo esse conteúdo por esse preço. Os bônus são um guia, um manual para desintoxicação do imaginário, que é justamente uma forma de se livrar desse problema. Eu tentei encontrar o máximo possível uma forma que fosse prática para a maioria. Então, tenho muita indicação de filme bom ali. E alguns pequenos comentários para ajudar a assistir alguns deles que podem ser mais complicados. A maioria deles está disponível, seja na Netflix, ou na Lume, ou no Amazon Prime. E tem a indicação de quais estão. E, além disso, tem um curso com algumas reuniões sobre filmes com a temática medieval, onde eu vou explorando. São seis aulas, que a gente fala sobre Santa Joana d'Arc, do Dreyer. Nós falamos sobre o próprio William Wallace, que não foi exatamente o que a gente comentou aqui hoje, que é no filme Braveheart, sobre Macbeth, e sobre a aula preferida do pessoal, que é os Sete Samurais, onde eu exploro como, dentro daquele filme ali, tem toda uma espécie de filosofia sobre as virtudes humanas e como elas se relacionam. O filme é belíssimo, um dos meus filmes preferidos. Com certeza, um dos filmes mais belos do cinema. E tudo isso vai estar apenas por R$ 37,90. O link vai estar na bio aqui do História Católica. Se tiver alguém seguindo do David e tiver problema para contar depois, é Histcast, com H no final. E bom, vamos lá, Pança. Comenta um pouquinho sobre o que o pessoal pode contar na tua parte. Ótimo, hein? Muito bom, hein, pessoal? Baixem e compre o guia deles aí, porque o Matheus eu conheço a longa data e eu sei que ele sabe educar a percepção, né? Tudo aquilo que a gente falava aqui agora. Bom, cara, na minha página ali vocês vão encontrar de tudo, quase, né? Mas essencialmente, assim, o que eu tô falando muito nos últimos tempos é sobre matemática, né? Bastante sobre matemática, ciência e filosofia e vida intelectual. Hoje, inclusive, tem um post lá novo sobre... Mas é basicamente isso. Perfeito. E tem um guia de estudos para matemática lá para quem quiser. O guia de estudos, inclusive, tá gratuito, né, Confra? Isso, gratuito. Só entrar na bio do David Pancera. David, se vocês não esquecerem, é com I em tudo quanto é lugar. DEIVIDI. David Pancera. Bom, eu queria agradecer principalmente ao Confra, que nos deu a honra de estar aqui conosco. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou essa live. Principalmente ao pessoal que fez perguntas, ajudando a gente a enriquecer ainda mais o conteúdo aqui e explorar ainda mais o Panceira, que é algo que eu adoro fazer há anos. Bom, obrigado. Fique à vontade aí quando quiser, é só mandar mensagem. Obrigado pelo convite, foi um grande prazer. Um abraço. Um abraço, Gonfa.